Olá, meu amigo, seja bem-vindo a este canal. Nós estamos aqui para juntos podermos discutir ideias, temas, aprender e nos desenvolver de forma permanente. Eu espero que esse contato, essas informações possam ser uma bênção para você. E hoje o nosso tema é como manter-se atualizado em um mundo em constante mudança. Será que é possível? É um grande desafio, mas existem algumas possibilidades. E antes de dizer para você como a gente pode fazer isso, eu gostaria de pedir para você não se esquecer em se inscrever no nosso canal, ativar aí as notificações e deixar um like, ok? Então vamos em frente para ver exatamente o que nós podemos fazer para sobrevivermos em um mundo em constante mudança. O primeiro aspecto que eu gostaria de dizer para você, cultive uma mentalidade positiva. Veja sempre as mudanças como uma oportunidade para você crescer, para você se desenvolver. Não trave. Tem pessoas que quando aparece coisa nova, eles simplesmente não, isso não é para mim. E às vezes quando a gente vai com tecnologia, novas informações, pessoas da minha idade ou até mais novas do que eu, ele fala, não, isso não é para mim. Não trave, o mundo está mudando, nós estamos falando em princípio, estamos falando de informação, conhecimento, então mantenha sempre uma predisposição a aprender, crescer e se desenvolver. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar para vocês, desenvolva habilidades de adaptação. Seja flexível, esteja disposto a ajustar seus planos conforme seja necessário. Como eu já disse, não trave, esteja disponível, seja flexível, que você vai se dar bem melhor na empresa, na casa, porque o mundo está mudando e você também precisa se atualizar. E um outro aspecto muito importante, cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Como você pode fazer isso? Praticando atividades físicas, mantenha uma alimentação saudável, invista também em prática de relaxamento, respire profundamente. Quem sabe no outro dia eu posso até falar sobre a importância de uma respiração profunda. E um outro aspecto muito importante, construa uma rede de suporte. Mantenha relações saudáveis com amigos, familiares, colegas de trabalho. Eu estou até me lembrando nesse momento, durante a época da pandemia, como foi complicado as pessoas sobreviverem, muitas pessoas adoeceram e muitas pessoas hoje estão doentes. E esse mundo em constante mudança tem levado a gente a lugares que você nunca pensou. E talvez você precise de um suporte, precise de uma ajuda. E essa conversa que nós estamos tendo aqui, com certeza, poderá ser útil para você. E um outro aspecto que eu gostaria de colocar, aprenda continuamente. Invista em educação, estude. Tem tantos cursos básicos e grátis em muitas universidades do mundo todo. E você pode estudar de forma permanente. Eu vi um dia desse em Stanford, Harvard, cursos grátis e em português. Eu falei, uau! Que coisa maravilhosa! Estava conversando com um amigo esta semana e ele dizia assim, olha, pastor, eu não estou mais aguentando, eu já estou só olhando a linha de chegada, mas ainda faltam 5 anos. E eu falei, nossa, eu queria ter mais 5 anos, eu quero ter mais 10 anos. Ou seja, quando você começa a adoecer-se porque está preocupado com esse mundo que está em constante mudança, é o horário de você pensar. O que ainda eu não fiz, que se eu fizesse, eu poderia deixar um grande legado para essa comunidade, para o local de trabalho, no mundo em que a gente chama de VUCA, cheio, não é muvuca, tá? VUCA é volatilidade, incerteza, ambiguidade. Você precisa aprender a navegar, precisa trabalhar em meio a um mundo que está mudando de forma permanente. Como você lidar com isso? Não seja fechado, esteja aberto e lembre-se sempre que a adaptação é básico, flexibilidade para você poder sobreviver e prosperar em um mundo em constante transformação. Eu gostaria de ler um texto com vocês, muito importante, que está lá
em Romanos 12, no versículo 2. Lembrando que o livro de Romanos, no início, os primeiros capítulos, estão falando de uma parte teológica. Agora, Paulo está falando de uma forma prática. E ele diz assim, olha, vocês não imitem o comportamento e os costumes das pessoas que estão nessa muvuca desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança na forma de você pensar, a fim de que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus quer, equilíbrio emocional. Gosto de citar muito uma autora e escritora norte-americana chamada Ellen White. E ela cita 8 remédios naturais que são fundamentais para nós termos equilíbrio no mundo em constante mudança. O primeiro remédio que ela cita é ar puro. Como é importante a gente respirar esse ar puro. Em muitos lugares, em muitas cidades, nós não temos esse ar puro, mas eu encorajo você a ir para um parque, um lugar em que você possa desfrutar deste remédio. O segundo remédio é luz solar. A luz solar, ela traz muitas vitaminas e em contato com a luz do sol, a gente começa a iluminar a nossa própria vida. Existem pessoas que por falta de iluminação do sol, elas começam até a entrar em depressão. Olha que coisa impressionante. Por isso que é importante a gente estar recebendo esse remédio natural. E o terceiro remédio é a abstinência de hábitos prejudiciais. Muitas vezes tomamos algumas decisões de ter alguns alimentos, algumas coisas que nos prejudicam e é essencial que a gente possa ter sábias escolhas. Repouso adequado. Que coisa mais maravilhosa, né? Você poder descansar, respirar, receber a luz do sol, são remédios extraordinários. E além do repouso, que muitas pessoas gostam, inclusive eu gosto também de exercício físico. E a autora fala, para ser remédio, não é uma vez por mês, mas é regular, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 45 minutos. Isso muda completamente o nosso espectro, até a maneira como nós vamos lidar com as mudanças. E um regime alimentar conveniente. É muito importante você escolher adequadamente os alimentos que vão te trazer energia, que vão ajudar você a cumprir o seu propósito. Uso de água, hidratação. Como é importante a gente tomar água. Existem pessoas que não tomam água. Nesses dias eu estava justamente vendo a quantidade de doenças que podem surgir na nossa vida pela falta de água. Então, anote aí no celular alguma maneira que possa fazer com que você se lembre de tomar água pura. Quem sabe outro dia eu vou até falar o cálculo que você deve fazer para saber quantos litros de água você deve tomar. Mas até você saber, tome lá uns 3 ou 4 litros de água que não vai fazer mal, vai fazer bem para você. E o 8º ponto é justamente confiança no poder divino. Existem pessoas que confiam em muitas coisas, mas as pessoas que são mais felizes, elas colocam a Jesus no primeiro e no melhor lugar da sua vida. Eu espero que esses conselhos que nós estamos conversando aqui, eles possam ser úteis para a sua vida, para você aprender e para você se aprimorar a lidar com as diferenças e com um mundo em constante mudança. Confie em Deus, coloque esses 8 remédios na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa mais feliz. E se esse conteúdo foi bom para você, ou você está pensando agora no seu vizinho, no seu amigo, que podem também ser beneficiados por essas informações, agora recomende. Vai lá, assine lá o canal, marque o sininho para que quando tiver novos conteúdos, o YouTube possa dizer assim, olha, esse amigo não pode ficar sem essas informações. Vamos estar juntos, conversando, crescendo, aprendendo e nos desenvolvendo. Foi um prazer estar com você aqui e divulgue, compartilhe, abençoe outras pessoas com esses mesmos conceitos.